Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Elaine Solares. Muita gente me conhece aí porque eu tenho um outro canal, o Além Túmulo com Elaine Solares, aonde eu tenho um outro projeto que eu suspendi por enquanto. Então, o que acontece? Eu sou formada em Direito, como vocês sabem. Também sou formada em Psicologia. E aí, sou ex-advogada e sou psicóloga devidamente registrada no CRP aqui da comarca da capital do Rio de Janeiro. O que acontece? Abril agora foi autorizado pelo governo uma série de concursos públicos, né? Para muitas vagas, desde auxiliares de serviços gerais, para motorista, como para psicólogos, advogados e professores de educação física, nutricionista, fisioterapeutas, técnicos de enfermagens, enfermeiros, técnico em procedimentária, técnico em saúde bucal, técnico em segurança de trabalho, muitas vagas, não só aqui no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, né? Então, se você é como eu, pobre, né? Porque eu sou pobre, por mais que eu tenha estudos, eu tenho muito estudo, gente, você não tem a noção da quantidade de tempo que eu destinei a minha vida aos estudos, né? Eu tenho 2 graduações, Direito e Psicologia. Eu estou numa 3ª graduação aí, que eu até vou suspender, que eu vou focar agora nos concursos, né? Resolvi suspender, que é jornalismo, entendeu? Depois eu retorno, né? E eu tenho pós-graduações, eu tenho um mestrado em andamento, né? Mas eu resolvi fazer concurso público porque, por mais que a gente tenha tantas graduações, tantos estudos, a gente vive num país que não dá valor para nada, não dá valor para outros tipos de coisa e não dá valor para quem dedica seu tempo, dedica sua vida a projetos científicos. Ainda mais você, uma pessoa pobre, vindo de família pobre, moradora de favela, moradora de comunidade. Agora, se eu tivesse essas mesmas qualificações e fosse de uma família rica, com certeza eu estaria com dinheiro, né? Mas aí eu não tenho dinheiro nem para pagar um cursinho para poder me atualizar, porque a gente acaba esquecendo muitas coisas, né? Para poder me atualizar e poder fazer o concurso com segurança, apesar de eu me sentir segura para realizar este concurso. Se você é como eu, não estou dizendo na parte de estudos, estou dizendo na parte de não ter dinheiro para pagar material para concurso público, então aí se inscreva aí no meu canal, ative o sininho, tá? Deixe sua mensagem aí, porque a partir de hoje eu vou começar a gravar uma série de vídeos para você, e eu também vou estudar junto contigo, para o concurso público de Maricá, da área de saúde. Eu já fiz a minha inscrição, tá? Já estou lá inscrita lá para cargo de psicóloga, que são 40 vagas, né? Fora as vagas destinadas para portadores de necessidades especiais, deficientes físicos, negros, as vagas autistas, entendeu? É garantido por lei. E aí eu me dei uma série de deficiências, eu já estou estudando para esse concurso antes de abrir. Por isso que eu parei de gravar lá no meu canal, porque eu trabalho, né? Eu trabalho e ganho um pouco, não ganho muito. E aí eu também, como muita gente sabe, eu estava fazendo Uber, né? Hoje em dia não faço mais porque eu fui assaltada no Uber. Então eu resolvi não fazer mais isso, eu só ficar no meu emprego e estudar para este concurso, para o concurso público de Maricá, né? O que consiste no concurso público de Maricá? O concurso público de Maricá são mais de 1.000 vagas para todos os cargos, desde o nível fundamental até o nível superior. O que eu vou focar aqui no meu canal, nos meus vídeos?
estou focando na banca COESAC, né? E eu vou focar para estudar legislação, que essa, com certeza, eu sei timido, que é a legislação do SUS, que vão cair 10 perguntas sobre a legislação do SUS. Então eu vou gravar aqui os vídeos todos sobre legislação do SUS, desde a parte histórica, desde 1500 até com a chegada de Portugal ao Brasil, sua descoberta, até a Constituição Federal de 1988, que criou o Sistema Único de Saúde, né? Depois dessa primeira fase, nós na Constituição vamos focar no artigo 196 ao artigo 200, que é o mais importante que vai cair na prova, né? E depois nós vamos falar sobre a Lei 8.080 de 90 e suas alterações dadas por esse ano, que entrou em vigor no dia 8 de agosto agora de 2023, incluindo aí todo o tratamento bucal obrigatório, desde a esfera básica da saúde dada pelo município até a última instância da pirâmide do SUS, né? E também as outras alterações dadas pela lei, nos artigos desta lei importante. Nós também vamos falar também sobre as demais legislações do SUS, as suas portarias e tudo que está dentro do edital de Mari. Essa parte do SUS qualquer pessoa pode assistir, não vai haver nenhum problema, porque é voltada para todo mundo que vai fazer concurso, esse concurso lá de Maricá, né? Vai ser todo mundo para lá. E eu também vou falar de português. Agora, gente, olha, não me critique. Português nós vamos estudar juntos, porque eu não sou professora de português, tá? Não tenho curso de letras, apenas eu sou da área de humanas, formada em direito, formada em psicologia, coordeno faculdade de jornalismo, e a coisa que eu sei de português é o que todos nós aprendemos. Aprendemos com a leitura, aprendemos algumas regras básicas do ensino fundamental e do ensino médio, só que a gente esquece tudo, né? Nós esquecemos. E aí eu estava lendo o edital, muitas coisas a gente vai ter que relembrar e nós vamos relembrar juntos, tá bom? Eu já fiz um apanhado de português, já estou estudando bastante, né? 6 horas da tarde, eu me recolho, é a hora que eu chego do trabalho, eu me ajeito, faço as minhas coisas aqui em casa, eu moro sozinha, né? Então, depois eu me recolho e fico estudando até meia-noite, 1h da manhã, né? Então, assim, português eu vou passar o meu entendimento. Se eu estiver errada nos vídeos, porque eu posso estar errada sem saber, porque eu não tenho condições de pagar um professor de português. Então, vocês podem me corrigir, tá bom? Detalhe, eu estava vendo ali, olha, a folha dirigida por enquanto, eles têm um cursinho chamado Estudo Dirigido e eles estão vendendo material para este concurso público por quase R$900. Quem é que tem 900? Quem está fazendo um concurso público não tem dinheiro, a não ser que diz que é concurseiro já de carteirinha mesmo, né? Então, assim, eu não tenho R$900 para dar nesse bloco de conteúdo do estudo dirigido. Quem me dera poder ter essa grana, mas não tem. Então, como eu cortei o meu trabalho extra, eu só tenho o meu trabalho principal, então eu não tenho como disponibilizar esta grana do meu bolso e investir neste material. Então eu vou ter que estudar igual a vocês com os vídeos do YouTube e os materiais disponíveis no Google, entendeu? Que são as correções das provas anteriores. E o meu terceiro bloco de vídeos vai ser sobre psicologia, tá? Então, psicologia, muitas coisas eu sei,
muitas coisas eu vou ter que rever, e eu vi que no edital vai ter muitas outras abordagens que não é a minha abordagem de atuação. Eu sou psicóloga clínica, psicóloga forense, ou seja, eu faço laudos avaliatórios de presos condenados que estão mudando de regime de pena. Então, a minha abordagem é a abordagem forense, né? Não há aqui a abordagem forense, não existe abordagem forense. A minha abordagem é a abordagem humanista centrada na pessoa. Eu sou rogeriana, né? Eu sempre fundamento tudo que eu faço dentro do Carl Rogers, que é o estudioso, né, o aprofundador, o criador desta abordagem, entendeu? E aí eu já vi que vai ter muitas outras abordagens, principalmente psicanálise, né, que participa, que é da abordagem de psicodinâmica, né, que dentro da psicodinâmica tem a psicanalista, que é dentro das intuições, né, do interior, dessas coisas assim, que a gente vai ver juntos. Então, quem é psicanalista e tiver acompanhando os meus vídeos, se eu falar alguma coisa errada de Freud, por favor, podem me corrigir, que eu faço um vídeo corrigindo o meu erro, tá bom? Também é falar de outras psicologias, de outras abordagens que a gente deve aprender para concurso público, tá? Não é que você vai levar para sua vida, você vai ter o conhecimento para o concurso público. E nós vamos estudar esses 3 blocos. Eu vou soltar 1 a 2 vídeos por dia no meu canal, focando direto no concurso de Maricá, entendeu? Depois que a gente vai ver esses primeiros momentos de toda a parte teórica, eu vou botar sempre assim, vídeo 1, eu vou enumerar meus vídeos, tá bom, gente? Desde a base até o último tópico que está no edital, pra gente dar uma olhada. Eu sei que eu vou ter muito trabalho em psicologia, porque eu já estou procurando e eu tô achando muita pouca coisa, mas nós vamos nos aprofundar, porque eu quero passar no concurso público e eu tenho certeza que uma dessas vagas é minha e a sua também. Nós vamos ser colegas de trabalho lá em Maricá, vamos morar em Maricá, montar uma comunidade, vai todo mundo sair do Rio de Janeiro e ir para Maricá. Só que Maricá é pertinho, tá, gente, da Poça. A gente atravessando a Poça pela ponte, Poça carioca, né? A gente tem que brincar um pouquinho, entendeu? A Poça que a gente fala é a Baía de Guanabara, né? A ponte, a gente atravessa a Baía da Guanabara, atravessa a Poça, vai deixar de comer o joelho, o italiano lá, né? Que é o mesmo salgadinho com nome diferente. Aí nós vamos morar em Maricá, né? Mas tudo bem, para isso nós temos que estudar. Passou os 3 primeiros blocos de estudos, 2 focados para todo mundo que for fazer um curso público, né? Pode ser qualquer médico que quiser ver também, pode ter, seja à vontade, entendeu? Fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, professor de educação física, professores, educadores, técnicos de saúde bucal, técnicos da área de saúde, aonde nós vamos focar no atendimento primário, no atendimento básico, porque é onde nós vamos atender nas clínicas da clínica da família lá em Maricá, tá bom? Então, assim, eu já vou focar para concurso. Eu resolvi, já que foi aberta uma suspensão muitos anos de concurso público através de uma PEC, mas aí acabou tudo por terra agora com as exigências, né, de contratação de pessoal, abriu essa leque de concurso público e eu pretendo fazer concurso para o Brasil inteiro, na onde eu passar e estiver ganhando, mas eu vou me mudar. Eu quero sair do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está muito, mas muito perigoso mesmo, muito assalto, muito arrastão, muita bala perdida e assim, tá uma crise assustadora aqui. Eu não aconselho ninguém ficar mais aqui, né? Infelizmente, eu também não quero ficar. Então, a minha porta de entrada vai ser em Maricá, apesar
já que eu estava falando que Maricá é ali do outro lado da poça, atravessou a ponte Rio-Niterói, Niterói-Maricá. Né? Maricá, acredito que depois da ponte de Niterói, cerca de 40 minutos de carro, a gente já está em Maricá. Né? E o que a gente vai ver agora? Nós vamos ver a legislação do SUS. Eu vou começar hoje, neste vídeo que eu estou de introdução, eu vou começar a falar sobre a história do SUS, desde 1500 até a Constituição de 1988. Gente, vai ser assim, tete a tete, eu conversando, eu não tenho nada, eu não sei mexer com informática não, tá? Eu posso ser estudada, graduada, pós-graduada, mas uma coisa que eu não me especializei foi em informática. Esse negócio de Excel que eu vejo aí todo mundo fazendo, canetinha, sublinha aqui, bota na tela, eu vou ter que aprender da mesma forma quando eu iniciei os meus vídeos de luto, lá no meu outro canal, Além Túmulo, comigo, com o Elaine Soares, eu não sabia fazer vídeo nenhum, eu era totalmente leiga, né? Eu apanhava muito, todo mundo me ajudou, todo mundo me ensinou a fazer as edições de vídeo, e hoje o que eu sei é graças aos meus amigos lá inscritos, meus seguidores lá do meu outro canal, tá? Voltando só um pouquinho do meu outro canal, que deve estar gente aqui assistindo, eu ainda não vou gravar mais para aquele canal, vou gravar sim, não agora. Eu estou focando no concurso de Maricá, eu trabalho de segunda a sexta, eu chego muito tarde em casa, e sábado e domingo, e feriado como hoje, eu estou estudando aqui. Eu não vou sair para gravar lá em cemitério não, tá? Então, eu vou deixar de gravar por enquanto para o canal Além Túmulo, tá? Depois que eu tiver um retorno deste concurso, passando ou não, eu vou retornar às minhas gravações, porque eu tô focada em passar, mas eu posso não passar. Isso é normal. Eu estou centrada, eu estou concentrada em passar neste concurso com vocês. Porém, se eu não passar, uma coisa eu adquiri, foi conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar agora sobre a legislação do SUS. Tá? Por favor, se inscreva aí neste canal que está começando, né? Chama seus amigos que vão fazer essa prova, pedem eles para se inscreverem, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário, tá bom? Vamos lá? Vamos começar agora. Bom, gente, olha só, eu tô tentando ajustar o áudio aqui assim, porque eu tô com um ventilador ligado, tô com 2 ventiladores ligados, porque hoje é dia 15 de novembro de 2023 e tá um calor muito enorme aqui. Ontem mesmo foi o ápice do calor, chegou a sensação térmica de 58 graus e meio aqui no Rio de Janeiro, principalmente em Bangu, entendeu? Então, assim, não tem também como ficar ligando o ar-condicionado, porque puxa muita energia e eu tenho que economizar algumas coisas na área, porque eu pago muita coisa, né? Pago carro, pago seguro, aí vem a luz cara, pago uma água caríssima aqui, a minha água vem 140 por mês, porque eles falam que eu moro numa área nobre, então a água ela é cobrada conforme você mora por área. Se eu morasse lá na favela, eu pagaria R$40. Como eu moro longe da comunidade, eu pago uma água muito mais cara, eu uso muita pouca água só para tomar banho, lavar roupa, lavar banheiro, coisa que acabou, entendeu? Mas tudo bem, são as questões sociais, que não vai cair nesse concurso, né? Mas as diferenças sociais, né? O artigo 5º da Constituição, ela fala assim mesmo, né? Que a lei tem que tratar os iguais como os iguais e os iguais como os desiguais. Pessoal de menor poder aquisitivo do que eu, que moro num lugar mais violento, aonde não existe as políticas, aonde não existe a atuação do governo, do Estado nas políticas públicas de saúde, são, na verdade, um pouco diferentes de mim. Então a lei tem que tratar com desigualdade, né? Ou seja, para eles tem que cobrar realmente um menor valor, porque eles moram numa área muito precária, e para mim um valor maior, porque eu moro numa área já considerada de melhor poder aquisitivo. Se eu quero morar bem, eu tenho que pagar por isso, e infelizmente a gente paga o preço pelo que a gente deseja, entendeu? Então, assim, sobre os recursos de mesmo
Nesse concurso de Maricá, a gente vou tentar sair um pouquinho do ventilador aqui para não ter o barulho da interferência aí no fone de ouvido de vocês, tá? Infelizmente, eu não tenho esses recursos de quadro, não tenho. E aí, eu esperando passar no concurso ou não, eu vou investir um pouco de material, diminuir um pouco a fatura do cartão de crédito, eu vou diminuir, melhorar um pouco o material, investir um pouco nesse campo. Só depois da prova do meu concurso, que é 14 de janeiro, eu vou aprender a mexer nesses recursos, tá? Então vamos lá, só queria essa interferênciazinha aqui para avisar no barulho, né? Porque que eu vou falar, eu vou me comunicar, me expressar o conhecimento para vocês adquirirem, e vocês vão conseguir gravar isso aí direitinho, tá bom? Eu vou fazer vocês entenderem bonitinho, sem rabisco, sem quadro, sem nada, tá? Vamos lá? Vamos lá. Então, gente, o que vai ser dado nesse primeiro vídeo agora? Eu vou falar da história do SUS, a história do desenvolvimento da saúde no Brasil, desde 1500 até 1988. Vai cair na questão de Maricá? Provavelmente não. Porém, seria bom vocês assistirem esse vídeo. Por quê? Porque um país sem história é um país sem lembrança, né? Então, para você aprender qualquer coisa, você tem que ter tudo uma fundamentação histórica. É igual quando uma criança nasce. Uma criança nasce, vai amamentar, vai aprender a amamentar, para depois aprender a comer, para depois aprender a se desenvolver através dos estudos, seus conhecimentos, até virar um adulto, né? E aí, ela sabendo a história da sua vida, ela vai ter um melhor desenvolvimento. É a mesma coisa da sociedade. Uma sociedade sem lembrança da sua história não é uma sociedade que vai avançar, é uma sociedade retrógrada. Então, se você tiver uma boa fundamentação histórica, né, no seu inconsciente, aí entra Freud, inconsciente, né? No seu inconsciente, você tiver uma boa fundamentação histórica no seu inconsciente, você vai poder analisar melhor uma questão dada pela banca. Mas vai que a banca resolve colocar uma questão de história, né? Sobre revoltas da vacina, sobre a questão dos controles de portos e outra coisa. Aí você assistiu o meu vídeo e você vai se lembrar disso. Então vamos lá, né? Então, em 1500, Brasil era só índio puro, né? A história oficial diz que o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses, mas a gente não vai entrar na parte histórica porque ninguém está fazendo faculdade de história aqui, então a gente só tem que aprender mesmo os dados para poder fazer uma boa prova de concurso. Em 1500, o português veio ao Brasil e descobriu essa terra maravilhosa aqui. Consequentemente, com a introdução dos europeus no nosso país, o que eles trouxeram também? As doenças, né? E aí começou a evolução das doenças, né? Então, assim, desde 1500 até 1808, né? O Brasil, ele não tinha nenhuma política pública de saúde, né? Vinham os portugueses para cá, vinham para cá, traziam as suas doenças, né? E você imagina como é que era isso aqui não tinha nenhuma encanação de esgoto, não tinha nada, as fezes eram tudo espalhado por aí, as urinas, não se tomava banho, não se lavava as mãos, né? Então, assim, era uma falta de higiene, tanto que quando você estava com 25 anos já era considerado velho, a expectativa de vida era no máximo 30, e 30 já era aquele idoso ancião que seria 100 anos hoje, né? Então, desde 1500 até 1808, Portugal só tirava tudo daqui, ele tirava todas as riquezas do país, né? Eles tiravam o pau-brasil, eles tiravam os minérios, tiravam os ouros e levava tudo para Portugal. Porém, em 1808, o que a gente encontra aí, né? A Revolução Francesa. E estava lá Napoleão Bonaparte brigando com a Inglaterra, a França e a Inglaterra brigando junto. E aí Napoleão disse assim: todo mundo que é inimigo, todo mundo que é amigo da Inglaterra vai sofrer suas consequências.
ninguém pode mais fazer comércio com a Inglaterra. Porém, a maior fonte de comércio do Portugal, além do Brasil, de extrativismo, né, do Brasil, de tirar as coisas do Brasil, eles tinham um laço muito forte com a Inglaterra, Portugal, muito forte mesmo. E aí, o que acontece? Portugal não queria abrir mão das riquezas, não queria abrir mão das relações comerciais com a Inglaterra, e aí ficou mantendo os laços com a Inglaterra. E Napoleão vendo aquilo, a França vendo aquilo, falou: vocês estão de laços com a Inglaterra, então vocês também são os nossos inimigos. E aí o Napoleão e a França invadiram Portugal, a família correu, meteu o pé de Portugal, a família real, e foram correndo lá, trouxeram o que puderam trazer, né? Você tem até aquela de Dom João VI com aquela coxinha na mão, né? Aquela figura clássica. Eles vieram para o Brasil, a família real veio para o Brasil. Aí chegou aqui, isso foi em 8 de janeiro de 2008, não tem nada a ver com os problemas que houve agora, né? Dia 8 de janeiro ali, mas foi uma data, ninguém sabe porque foi essa data, 8 de janeiro de 2008. E 8 de janeiro de 1808, a família se debandou aqui para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, a família olhou aquilo assim, falou assim: que isso? Aonde nós estamos? Que pocilga! Que lugar miserável! Não tem nada, não tem nem um hospital, não tem nada, não tinha nada porque eles não investiram em nada aqui, eles tiraram tudo daqui para lá, não fizeram nenhum investimento, e quando eles precisaram, vem para cá, eles não encontraram nada, nenhum sistema de saúde aqui que pudessem acolher eles nas suas doenças. E aí o que a família real fez? Nós vamos modificar isso, né? Então eles formaram as primeiras faculdades de medicina no Brasil. A primeira foi lá em Salvador, que eu tive a oportunidade de conhecer, e a segunda aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eles começaram a formar os médicos da saúde, os enfermeiros, enfermeiras, né? Médicos, porque mulher não tinha atuação naquela época, era mais médico, né? E os médicos, eles faziam um tratamento básico da saúde da pessoa, né? Coisa bem primitiva, bem arcaicas que a gente lê em histórias de livros, vê em filmes aí, né? Mas eles já tinham começado a ter esse controle da saúde aqui, né? E aí, de 1808 até 1889, se eu não me engano, depois eu vou retificar essa data aí, tá? Chegou um médico. E é uma coisa muito importante vocês saberem disso, entendeu? Que pode ser que caia em prova. Não sei se nessa, mas qualquer prova de concurso que vocês forem fazer. Chegou o doutor Manuel Vieira, seu doutor Manuel Vieira. O Brasil recebia muitos navios, né? E não é hoje que você pega um avião, em 6 horas você está em Portugal. Eu nunca fui em Portugal, se Deus quiser um dia eu vou, né? Eu sou de família portuguesa, né? Lá de trás dos montes. Mas assim, você pega um navio, faz um cruzeiro aqui, você vai estar longe, assim, 2 dias, não sei lá, 5 dias você chega em Portugal, né? E aí, naquela época não era isso, né? Os navios demoravam 2, 3 meses para chegar aqui, e quando chegava, trazia suas doenças, suas endemias, né? E aí esse médico, doutor Manuel Vieira, resolveu instituir o controle dos portos, né? Então ele falou assim: esse povo todo vindo da Europa, todo mundo doente, trazendo essas doenças para cá, porque também aí já não era mais portuguesa, dos espanhóis, da Portos das Índias, né? Que era o comércio, né? Então assim, ele resolveu fazer os controles, né? Resolveu instituir os controles dos portos. Todo mundo que entrava tinha que ir lá na seção de controle dos portos e aí passar por uma série de perguntas para saber se eles tinham algum sintomas de doença, né? Aqueles que tinham alguns sintomas de doença eram
compelidos, retirados ali da fila e colocados para quarentena. Porém, gente, isso era em 1880, 1885, 1808, 1800, século XVII, século XVIII, né? Então, assim, não era aquilo, né? Então, assim, muita gente passava pelo controle dos portos, que eram os vetores das doenças, mas não tinha aquela manifestação. E aí depois, né, 3 dias, 5 dias depois de estar em contato com toda aquela população ali local, de ter expelido, né, seus fluidos corporais, né, passado um para os outros, né, e aí eles acometiam a doença. Foi um avanço muito significativo na época. Teve uma eficácia? Teve. Pouca. Melhor do que não fazer nada, né? E aí nós vamos chegar até 1889, que já é uma outra parte, né? 1889, Brasil República, né? E aí, antes disso, né, vindo assim, a família real foi para embora, voltou para Portugal. Aí quem é que ficou aqui? Os príncipes regentes, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, eu já fiz até um vídeo sobre ele, né? E houve o Brasil República em 1889, o país deixou de ser monarquia e virou presidencialismo, né? Então vamos lá para a segunda parte do vídeo. Então, gente, depois dessa primeira fase de 1500 até 1808, aonde o Brasil era somente roubado, né, chupado, onde nossas economias eram extrativadas, né? E com a vinda da família real, fugida lá de Napoleão, com medo do Napoleão Bonaparte, porque eles não queriam abrir mão das suas relações comerciais com a Inglaterra, que pagou muito caro, né? Eles instituindo as primeiras faculdades de medicina aqui no Brasil, formando novos sanitaristas, indo embora e deixando esse legado com os príncipes regentes aqui, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Em 1889, o Brasil passou de ser monarquia e passou a ser presidencialista, né? E aí, volta de 1889, né? Por volta de 1990 e tanto, não me lembro a data exata, teve um presidente que foi o Rodrigues Alves. E aí o que acontece? Aconteceu uma grave crise no governo nessa época. Por quê? Porque o país já estava começando a se populacionar, né? A população começou a crescer aqui no país, né? E aí as novas doenças foram surgindo, né? Surgindo a febre amarela, né? Surgindo entre outras doenças ainda, aquelas doenças daquela época, assim, né? E aí, muita gente chegava aqui e morria. Muita gente vindo da Europa chegava no Brasil e morria. Tem até ali um cemitério, ali, São Francisco Xavier, que eu já até filmei um marco ali da gripe espanhola lá, né? Foram mortos por causa disso, de doenças, né, que aqui tinham, né? E aí o Brasil começou a ficar famoso lá na Europa, aonde falava assim, todo mundo que vai para o Brasil morre. E assim, então começou a afetar as relações comerciais do Brasil com a Europa, né? E aí o presidente, ele chamou um médico sanitarista formado na Europa, que vocês conhecem muito. Ele chegou para o Oswaldo Cruz e falou assim, seu Oswaldo Cruz, chega aqui, por favor. Eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos resolver a questão sanitária aqui do Rio de Janeiro. Sabe como é que era isso aqui? A gente que fez vestibular, vocês que fazem vestibular aí, né? Porque tem muita gente nova. Tem que ler um livro obrigatório chamado O Cortiço. Tu imagina como é que era isso aqui sem a falta de saneamento público, né? Tem algumas novelas, alguns filmes assim que a gente vê
que esses casarões, assim, beiras de estrada, tem aqueles látex de excrementos humanos, né, fezes e urinas, e eles jogavam pelas janelas, nas ruas, né, aquele esgoto a céu aberto, cocô. Imagina como é que era aquilo, né? E aí muita gente ficava muito doente, morria com isso, né? Então o Oswaldo Cruz falou, vamos resolver esse problema, né? Começou a resolver, mas o Oswaldo Cruz, ele queria mapear aonde via muita pessoa doente, aonde via muita pessoa, muita morte, né? O local. Ele falou assim, olha, ele contratou um monte de gente, um monte de homem para poder fazer esse mapeamento, né? E o governo autorizou que entrasse nas casas dessas pessoas, né? Então, em 1903, Oswaldo Cruz chegou, olha, eu quero saber aonde tem incidência, maior foco de mosquito, aonde tem manifestação de pestes, né, baratas, ratos, quero saber aonde existe o maior foco de esgoto de céu aberto. Então, esses homens brutos, brutamontes, começaram a entrar nos cortiços para fazer essas avaliações e começaram a invadir as casas. A população não queria abrir a sua casa, né? E aí eles começaram a invadir tudo, né? A bater nas pessoas, né? E aí criou-se ali o primeiro conflito, ali foi o primeiro conflito, e grava essa data, 1903, foi o primeiro conflito histórico entre a população e a saúde, né? E aí o que acontece? Nesse mesmo ano, para 1904, foi instalado aqui no Rio de Janeiro um surto de varíola, né? E aí o médico doutor Oswaldo Cruz fez uma vacina contra a varíola. E aí o governo deu como havia muito surto, muita gente doente, muito igual o Covid, né? Muita gente doente, né? E aí o governo colocou uma lei obrigando que toda a população fosse vacinada, né? Então, o que acontece? A população já traumatizada com aquele primeiro momento do ano anterior, de 1903, onde as suas casas, suas vidas foram invadidas por homens brutamontes, fizeram uma fake news na época, né? Olha só, uma fake news na época dizendo que o governo fez uma vacina para matar pobre. Simplesmente isso, que quem fosse vacinado ia morrer, né? Então, o que acontece? O governo, todo mundo pegava a população, obrigava a população a vacinar contra a varíola, e o povo, com medo de ser morto, porque era uma vacina para matar pobre, se revoltou contra aquilo. Isso foi em 1903, né? O povo se revoltou contra aquilo. Então foi criado a revolta da vacina, foi aquele evento histórico ficou conhecido como a revolta da vacina. Agora vocês fiquem atentos aí por essas palavrinhas, tá? A revolta da vacina foi contra a varíola. Eles têm mania de botar assim, a revolta da vacina. Em 1904, né? Ela foi por causa da vacinação obrigatória em massa da população contra a febre amarela. Errada, contra a varíola, entendeu? E aí vocês têm que ficar assim, a primeira invasão dos cortiços para poder fazer o censo comunitário, o censo da saúde, né? Foi em 1903 e a revolta da vacina foi em 1904, né? Nada diferente de hoje, né, gente? Que a gente viu aqui em 2020, 2021, né? 1903, 2003, quase 120 anos depois, foi igualzinho, não mudou nada, entendeu? Não mudou absolutamente nada, tá bom? Vamos continuar aí, pessoal. Bom, gente, e aí depois da revolta das vacinas, das fake news, tudo direitinho, em 1920 sai a figura do glorioso ou nosso Oswaldo Cruz e entra a figura do sanitarista Carlos Chagas, né?
Quem foi Carlos Chagas? Carlos Chagas foi Eloy Chagas, não? Carlos Eloy Chagas, alguma coisa assim, né? Que fez uma revolução na saúde. Ele introduziu um embriãozinho de onde viria nascer o nosso sistema único de saúde. O que o Carlos Chagas fez? Carlos Chagas, em 1923, entre 1920 e 1923, Carlos Chagas teve uma ideia. Ele teve uma ideia de criar uma caixa de aposentadoria, né? Então ele começou a atuar no sistema de preventivo de saúde, né? Ele estava prevenindo a saúde, né? Diferente do Oswaldo Cruz, que estava no sistema de agressão, né? De sistema de compilação, né? Onde você era obrigado a ser vacinado, era obrigado a ser tratado em determinada doença, entendeu? Então o Carlos Chagas chegou, não, nós vamos mudar isso aqui, nós vamos prevenir, nós vamos criar uma caixa de aposentadoria. E aí em 1923 foi instituído o sistema de caixas de aposentadoria, as famosas CAPs. Não confundam as caixas de aposentadorias de 1923 com CAPs de outro, com Centro de Atendimento Psicossocial. Não, você só faz uma analogia. Tu vai ler lá CAPs, vai dizer assim, Centro de Atendimento Psicossocial. Não é. É Caixa de Aposentadoria, né? E aí, essa Caixa de Aposentadoria, ela tinha uma relação bipartite. Vocês vão ver muito isso estudando legislação, esse termo bipartite, tripartite, quadripartite, né? Então, uma relação bipartite é uma relação entre duas pessoas comuns físicas, duas pessoas jurídicas, uma pessoa física, uma pessoa jurídica. E no caso da Lei Eloy Chagas de 1923, essa relação bipartite era entre empregados e empregadores. Agora um detalhe, tá, gente? Olha, era entre empregados e empregadores que trabalhavam no sistema ferroviário e no sistema marítimo. Porque o que foi pensado? Naquela época, não era tão populoso como era hoje, né? Então, havia poucos trabalhadores nas estivas, poucos trabalhadores na ferrovia, poucos trabalhadores marítimos. Então, eles malandramente, eles pensaram assim, a gente tem que cuidar dos nossos trabalhadores, porque se alguma coisa acontecer com eles, nós não vamos ter reposição de mão de obra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouquinho do dinheiro do trabalhador, um pouquinho do dinheiro da empresa e nós vamos criar as caixas de aposentadoria. O que essas caixas de aposentadoria vai garantir? As caixas de aposentadoria garantiam atendimento médico, garantiam aposentadoria por tempo de serviço e pensão por morte. Ah, mas era o sistema universal igualitário? Não, não era. Hoje o SUS é o sistema universal de saúde, universal e igualitário, todo mundo tem dinheiro, desde o milionário até o mais pobre, né? O paupérrimo. Não, naquela época, quem era que tinha direito? Somente os trabalhadores do sistema marítimo e ferroviário, somente isso. E eram por empresas, por exemplo, a empresa dos portos de São Paulo era uma, ela que cuidava da sua caixa de aposentadoria. A empresa dos portos do Rio de Janeiro era outro, do porto de Recife era outro, de Salvador era outro, né? A mesma coisa, a ferrovia no Rio era outra, então era por empresa, né? E aí, o que aconteceu com a população? A população, ela simplesmente não tinha direito a esse tipo de atendimento, somente os trabalhadores. E como é que ficava a saúde do povo? Ficava nas mãos das Santa Casas de Misericórdia. E vinha desde aquela época que eu falei, quando a família real chegou ao Brasil em 1808 e criou a primeira faculdade, né, de Direito. Na verdade, já vinha de antes, né? Eles criaram a faculdade de Direito, não, a faculdade de Direito foi criada depois, de 1918, por Dom Pedro, 1908, alguma coisa assim por Dom Pedro, né?
1818 foi criada a primeira faculdade de Direito aqui na cidade de Salvador, né? 1818, isso mesmo. 1808 foi as faculdades de Medicina, 1809, depois veio de Direito. Mas assim, quem é que cuidava da população? As Santa Casa de Misericórdia, os curandeiros, né? As benzedeiras, né? Elas que cuidavam da população. Em 1923 não era tão diferente. O povo também estava nas mãos das Santa Casas de Misericórdias e também na mão dos curandeiros, das benzedeiras, né? E somente quem tinha o atendimento médico garantido por lei pelo governo. O governo não interferia, não era uma relação de governo e empresa e trabalhador, não. O governo interferiu somente instituindo a lei, entendeu? Mas quem controlava isso era empresa e trabalhador, né? Na verdade, empresa, né? E aí, 10 anos depois, lembra que foi em 1923, 10 anos depois, em 1933, quem era o nosso presidente? O Getúlio Vargas. Em 1923, o governo, vendo aquela relação entre empregados e empresas marítimas e ferrovia, e disse, opa, tá entrando muito dinheiro. Aonde entra muito dinheiro, o governo, ó, abre o olho, fica de olho grande. Pera aí, porque eles estão ganhando dinheiro ali, o governo não vai ganhar também, não? Então nós vamos entrar aí. O que o governo fez 10 anos depois? Lembra que as CAPs, Caixas de Aposentadoria, foram criadas em 1923. Era uma relação bipartite entre empregados e empregadores das categorias marítimo e ferrovia. Em 1933, com o governo Getúlio Vargas, essa relação deixou de ser bipartite e passou a ser tripartite. Dinheiro vinha dos empregados, o dinheiro vinha dos empregadores e o dinheiro também, o governo disse, opa, eu vou assumir essa história, né? E agora eu vou institucionalizar, olha a palavra institucionalizar. O Estado vai intervir, o Estado vai assumir essa parada aí, né? Então, eles criaram os institutos de aposentadoria privada, né? Os IAPs, né? IAPs de aposentadoria privada. Criando os institutos de aposentadoria privada por categoria de profissão, entendeu? Então, assim, eles estenderam esses benefícios para outras categorias profissionais, né? Uma coisa que passou, era um bipartite em 1923 entre empregado e empregadores dos trabalhadores da área marítima e e ferroviária, passou a ter direito, passou a ser compelido pegar um pedacinho do dinheiro do trabalhador, um pedacinho do dinheiro do empregador. O governo investiu e ele assumiu essa questão. Ele disse, agora é por categoria profissional. Eles ampliaram esses direitos para outras categorias profissionais. Então, o que vocês têm que saberem disso? Vocês têm que saber isso, que do governo do Getúlio Vargas, que a gente pode botar no governo de Costa Silva, governo de Rodrigues Alves, governo de Jânio Quadros, né? É governo do Getúlio Vargas. Em 1933, ele passou a caixa, os CAPs deixaram de ser CAPs e passaram a ser os IAPs, né? Institutos de Aposentadoria Privada, né? E aí, qual é a diferença? No primeiro era só de 2 categorias, marítima e ferroviária, e passaram a ter as outras categorias profissionais, entendeu? E aí, o que essas caixas de aposentadoria, tanto do ano de 1923 até 1933, e 33 os institutos garantiam, né? Garantiam direito à aposentadoria por doença, aposentadoria por tempo de trabalho, e assistência médica, tá bom? Também não era estendido para toda a população, não, tá? O restante do povo
era tudo demanda das Santa Casas, do charlatanismo, do curanderismo e assim por diante, tá bom? Então, o que acontece? De 1933 até 1963, né, esse modelo do IAPES, né, Instituto de Aposentadoria e Pensão, né, eles foram seguindo. Tá, tudo bem. O que a gente teve em 1964? A gente teve o nosso golpe militar. Então, o que acontece? Os militares assumiram esse sistema de previdência da saúde. E o que os militares fizeram? Os militares começaram a investir em hospitais particulares, né? Militares, né, médicos começaram a fazer investimento nos hospitais particulares, né? Foram criando os hospitais particulares. E aí o que surgiu nessa época? Surgiram os médicos generalistas. O que acontece? Nessa época não tinha o PREPRORRE, né? Porque é a saúde na fase de prevenção, proteção e recuperação, né? Eles não tinham a ideia de prevenção, a ideia de proteção. Eles somente queriam curar a pessoa doente. Então a pessoa adoecia, iam para esses hospitais particulares e eram atendidos pelos médicos. E aí eles tinham um médico generalista que detectava 2, 3, 4 morbidades daquela pessoa. Aí a pessoa tinha um problema no rins, ela era indicada para um nefrologista. Aí tinha um problema de vista também, a mesma pessoa é indicada para o oftalmologista. Problema de audição para o otorrinolaringologista, né? E aí coração ia para o cardiologista. E aí o hospital ganhava por procedimento, né? Então ficou conhecido nessa época, vocês vão ver em questões de concurso, com 3 perguntas nessa época do golpe militar, né? Os hospitais eles tinham uma perspectiva curativista, eles também eram uma perspectiva vocês vão ler, já caiu essa palavrinha, flexnerialista, tá? Se cair, está correta. Flexnerialista, né? Porque cada flexibilidade, né, da lei de Nero, lei da melhor, lei da investidura, lei do dinheiro, né? E tem também uma outra perspectiva que eu não me lembro aqui agora, que eu vou escrever aqui para vocês, tá? Essa perspectiva aí, porque são 3. Vou botar aí, ó, a flexnerialista, a curativista, e tem uma outra perspectiva também que cai na prova. Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês lerem aí e gravarem isso, tá bom? Né? E então, o povo insatisfeito com o golpe militar, muita gente insatisfeita com o golpe militar, né, com os militares no poder, foi criado um movimento pró-libertação. Dentro desse movimento pró-libertação, foi criado o movimento sanitarista, né? Esse movimento sanitarista ele ficou atuando em toda a década de 1960. Né? O que eles queriam? Eles queriam mais participação do povo no direito à saúde, e eles queriam a descentralização, né, da saúde. O que é a descentralização do poder da saúde? Eles queriam tirar o poder do governo federal e distribuir entre as 3 esferas do governo. O governo distribuído, o poder do governo federal, instituir o poder do governo estadual e o governo municipal. Lembrando também que entrou o movimento sindical também, entrou os sindicatos entraram também para atuar nesse movimento sanitarista. Eles queriam que esse movimento, além de ser descentralizado, além de ter a maior participação da população, que ele fosse também mais abrangente, né? Então, o que acontece? A partir de 1983, 82, começou a criar um movimento das diretas já, né? E aí, em março de 1985,
acabou o governo militar e aí foi instituída as diretas já, entendeu? Então esse movimento sanitarista ganhou muita força mesmo, né? E aí o que acontece? Em 1986 foi criado a maior conferência de saúde existente no país, a 8ª Conferência de Saúde. Ela foi maior por quê? Porque houve uma maior participação popular, né? E aí essa 8ª Conferência de Saúde, ela instituiu isso, a maior abrangência da população, a maior abrangência dos direitos, né? A maior, que a população tivesse direito à saúde, e se fosse feita a reforma sanitarista, né? E aí, em 1988, 8 de outubro de 1988, foi promulgada a nossa atual Constituição Federal, né? E aí, a nossa Constituição Federal criou o Sistema Único de Saúde, né? O nosso Sistema Único de Saúde, onde todos nós da população, todos nós, desde o bilionário até o mais paupérrimos, tem o direito à saúde gratuita. Não é gratuita porque nós pagamos impostos, né? E aí descentralizou o poder, tirou o poder da União e centralizou, criou-se uma pirâmide de poder. Você lembra a pirâmide de Kelsen? Pirâmide? O que acontece? A Constituição, ela tem das diretrizes da própria regra, a gente vai ver isso nos artigos, né? Proteção, prevenção e recuperação da saúde, aonde é mais barato você prevenir, né, a saúde do que você cuidar da pessoa doente, entendeu? Então o que ela fez? A pirâmide da saúde. O município ficou com as atenções básicas da saúde, as clínicas das famílias, né? Aí vem a segundo do meio, o Estado, né, para as suas especialidades, né? E o sistema para os casos mais graves, o da União, aquele topozinho da pirâmide. Bom, gente, essa parte histórica não está no edital, né? Provavelmente o que não está no edital não cai. Mas é bom a gente saber, porque vai ter outros concursos aí também, e eu vou falar também dos concursos outros direcionados que eu forem fazer essas aulas, né? Sobre o Sistema Único de Saúde. A história, ela é muito importante. E assim, isso foi só uma pincelada do que eu dei, tá? Porque esse é o meu primeiro vídeo que eu tô gravando pra vocês, né? Então, assim, essa é a primeira pincelada que eu dei da parte histórica da criação do movimento da saúde de 1500 até 1888, passando pelos grandes presidentes até o golpe militar, né? E voltando ao presidencialismo, né? E aí a gente vai ver as outras demais leis importantes nos próximos vídeos, tá bom? Bom, por favor, se inscreva aí no meu canal, tá começando, acho que ninguém vai assistir. Quem assistiu, eu espero que esteja contribuindo, né, para ajudar vocês. E aí futuramente, com certeza, alguém vai assistir, tá? Mas isso é bom pra mim também, porque eu também estou estudando, né? Isso aí eu tenho um reforço, repetir um reforço aí, né? Um psicológico. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no meu canal, deixe seu sininho, ativem o sininho, deixe seu like. Esse vídeo é voltado para o concurso público da área da saúde de Maricá, que vai acontecer agora em dezembro, para o pessoal a nível de 2º grau, dezembro de 2023, e janeiro de 2024 para o pessoal do nível superior, tá bom? Agora o próximo vídeo vai ser sobre a Constituição Federal, artigo 96 até o artigo 200, talvez eu vou dividir em 2 partes aí, para vocês verem direitinho. Depois que eu passar essa parte teórica toda, a gente vai focar nas provas, tá? Nós vamos estudar as provas, tá bom? Responder as perguntas, tá ok? Beijinho de luz e até o próximo vídeo.